O Grande Museu do Egito foi inaugurado coincidentemente no dia 1/11, em plena lua crescente para a lua cheia, numa das luas que, segundo astrologia, que segundo aos astrônomos seria uma das luas mais iluminadas do ano. Mas não é o nosso tópico. O nosso tópico aqui é o que foi aquilo. Meu Deus do céu, foi o evento mais lindo que os meus olhos puderam ver e os meus ouvidos puderam escutar. Eu chorei do início ao fim, até o fim que eu pude estabelecer para mim, porque eu tive que parar, eu não consegui ficar diante da televisão e assistindo direto, porque eu me emocionei de um jeito. A forma como eles amam a ancestralidade, eles honram a ancestralidade deles, a forma como as dinastias dos antigos faraós foram representadas no palco, as histórias que, claro, acredito que para vocês aí, quem assistiu pela televisão, deve ter chegado para vocês com a tradução de tudo. Aqui no árabe é muito mais profundo, muito mais bonito, então para a gente que tem no meu caso, né, tem o privilégio de entender o árabe, principalmente o árabe egípcio, era uma coisa assim que eu tava, gente, em êxtase. E o mais carinhoso que eu achei foi que o governo, o tempo inteiro, ele trouxe a população junto com todos os passo a passo assim que estavam sendo feitos. Eles publicaram o valor que era para entrar, né, cada pessoa quanto vai pagar. Adulto paga X, criança paga Y e estrangeiros, árabes e estrangeiros pagam Z, enfim, e os comentários dentro das redes sociais do Ministério, lá do Ministério de Cultura, de Turismo do Egito, porque obviamente os estrangeiros metendo o pau, como assim? Como que pode encher o dinheiro, pegar o dinheiro da gente? Por que a gente não paga igual os egípcios? Que é um absurdo, porque eu não acho que um gringo tem que pagar a mesma coisa que eu, que sou egípcia e pago imposto dentro do país. Então, não tem que. Eu acho que todo país deveria ser assim. Quem não faz no país deles é problema deles. Agora, eu acho que isso aqui é um incentivo do governo para nós, egípcios, irmos ao museu, para que a população egípcia, mesmo a população mais carente que não tem dinheiro, possa dar ali como uma forma de conhecimento aos filhos, uma volta no museu. E, obviamente, gente, que isso, além de um evento belíssimo, com tudo que a gente tem direito a ver e escutar, porque eles compuseram músicas específicas para cada momento de dentro dessa inauguração, eles também, o governo, ele fez questão de colocar telas na cidade inteira. O Egito inteiro parou para assistir esse evento tão grande. Claro que em meio a toda essa glamorização da beleza, do turismo, do museu, tem também a parte polêmica, que são as pessoas que, além dos estrangeiros que estão insatisfeitos com o preço que vai pagar aqui no Egito, eles também estavam, algumas pessoas, falando assim, em meio a crises na saúde, crises na educação, um investimento de quase 3 bilhões de dólares num museu. Porque sim, a primeira vez que alguém falou sobre isso dentro das redes sociais, aqui no Egito, né, do Ministério, falava-se de investimento de 1 bilhão de dólares. Porém, após o término de tudo, fechou tudo, já o orçamento já fechou, não tem mais nada a ser reformado, eles chegaram a 3 bilhões, então entre 1 bilhão a 3 bilhões de dólares. E quem foi o investidor? Os investidores, obviamente, muitos businessmen aqui do Egito, o governo egípcio e principalmente o governo do Japão, que forneceu um empréstimo bilionário, né, para que o Egito pudesse fazer esse empreendimento. E por que isso foi feito? Porque, gente, as múmias, os artefatos egípcios, eles não são pertencentes somente ao Egito. As esfinges e as pirâmides, elas não são dos egípcios, elas são patrimônios do mundo, é a história da humanidade. Então, o dia que o ser humano decifrar
todos os segredos das pirâmides, nós decifraremos os códigos e os segredos da nossa existência aqui na Terra. Então, aquilo ali é patrimônio da humanidade. Consequentemente, todos os patrimônios, todos os artefatos dos faraós, eles pertencem a nós, seres humanos. Toda a população mundial é dona desses artefatos. Tanto é que ontem, quando eles fizeram a inauguração, eles convidaram países pelo mundo. Entre esses países estava o Brasil. E eles fizeram com a Orquestra Sinfônica do estado do Rio de Janeiro, porque, obviamente, dentro do Brasil, o estado do Brasil mais conhecido mundialmente é o Rio de Janeiro. E aí foi lindo quando finalmente encheu a tela da minha casa, aqui da minha televisão, de Jesus Cristo, o nosso Cristo Redentor, com a Orquestra Sinfônica do Rio de Janeiro, acredito eu, todos de branco, lá no topo, com Cristo atrás. Gente, aquilo ali foi um pontapé no meio do meu estômago, porque pra gente que mora longe, sabe? A gente tá aqui do outro lado do mundo. É o meu Brasil, é a minha terra do coração, de onde eu nasci, de onde eu venho. E ver fazendo parte daquilo que já estava me emocionando foi tão incrível, sabe? Eles foram tão inclusivos, assim, eu me senti tão incluída dentro daquilo tudo. Bom, eu só sei que foi tão gratificante, eu me senti abraçada mesmo quando eu vi minha tela da televisão cheia de Jesus Cristo abraçando o mundo. E aí isso só reafirma o que eu sempre falo para vocês, que aqui no Egito o cristão ele é abraçado pelo povo, o muçulmano ele é abraçado pelo povo. Aqui você pode exercer a sua religião como você quiser, desde que você seja de uma das religiões abraâmicas, desde que você ame Deus, entendeu? E muita gente pergunta para mim sobre a relação dos egípcios com a ancestralidade deles, com os antigos faraós. E aí eu não preciso mais falar nada para vocês, porque agora vocês têm a prova demais, a melhor das provas, que foi o evento que foi realizado ontem. Antes disso, nós tivemos, na época da pandemia, tivemos a transferência das múmias, lembra? Que foi aquela carreata fúnebre, de um lado ao outro do Egito, eles levando as múmias. E somente eles poderiam só ter transferido as múmias de um lado para o outro, de qualquer jeito. Claro que com toda a segurança, porque aquilo ali são coisas que não tem preço. Um pedacinho que você pega de uma múmia daquela e vende no mercado negro, você ganha milhões, entendeu? Ganha muito dinheiro, milhares de dólares. São artefatos que não têm preço. Então, quando se rouba um pedaço dessas múmias ou, sei lá, qualquer coisa, porque tem muito colecionador maluco que paga muito dinheiro por isso. Então, eles poderiam ter, sim, com toda a segurança, transferido de um lado para o outro, mas não. É a ancestralidade deles, ali é o começo de tudo, é o início do início. Então, o que eles fizeram? O que o governo egípcio fez? Todo aquele ritual. Pegaram o livro dos mortos, pegaram as palavras, as orações do livro dos mortos e compuseram uma música. Um dos maiores compositores de música clássica do Egito, o maestro, compôs a música, a parte musical, usando as palavras que estava já dentro do livro. Trouxe a maior cantora lírica, a Fátima, aqui do Egito, de canto lírico do Egito, e eu acho que, se não me engano, do mundo árabe. Os melhores bailarinos, que depois a gente vai falar sobre os bailarinos. Guarda só aqui essa informação dos bailarinos, mas por final eu preciso falar dos bailarinos egípcios, tá? Porque isso era uma coisa que me deu nervoso também. Mas enfim, então eles fizeram rituais. E assim, tem vários vídeos dentro do YouTube, se você procurar a marcha fúnebre das múmias na pandemia. Vocês vão ver o pessoal falando a opinião. Aí tem uns cristãos chatos, que é aqueles cristãos que não é cristão nada, porque cristão que é cristão age como Jesus agiu, age como Jesus ordenou. Jesus disse o quê? Ame ao próximo como eu vos amei. Jesus era de meter o pau em alguém? Não. Jesus falava mal de alguém? Não. Jesus julgava? Não. E é Jesus nós estamos falando. Então, esses cristãos que julgam, que falam mal dos outros, a gente tem que realmente ver que cristão é esse. No final das contas, gente, eles fazem rituais, eles criam rituais para tudo que é da ancestralidade deles. Claro que isso é uma forma de vender o turismo no Egito, é claro, ninguém é trouxa, mas precisaria fazer tudo do jeitinho certo, como, por exemplo,
Ontem, quando foi feito a abertura do museu, foi feito exatamente no dia 1/11. Quando eu falei com o meu marido, eu falei, mas dia 1/11? Ele falou, qual o problema? É um dia como qualquer outro. Na minha cabeça, não. Agora, óbvio, hoje ainda está tudo isso muito recente. Hoje é dia 2/11. Eu vou esperar mais alguns dias e vou ver o que os paranormais vão falar sobre isso. Mas tem vários vídeos dentro do YouTube desses cristãos que eu falei aí para vocês que joga pedra nas pessoas, falando que o Egito, não sei o quê. Eu nem vou falar porque não vale a pena. Metendo o pau, né? Aqueles cristão maluco, igual tem muçulmano maluco, tem judeu maluco, tem cristão maluco também. E esses aí ficando falando que era do diabo, que não sei o quê, e não tem nada a ver. A única coisa que eu vi ontem foi uma união de amor, porque era o Egito inteiro, o mundo inteiro, vibrando na mesma vibração, que era do quê? De amor, de contemplar. Todo mundo com essa energia boa. Claro que aí eu tenho algumas ressalvas, como por exemplo o balé. Os egípcios eles não conseguem dançar igual. Não conseguem. Mesmo o maior grupo do mundo, que era o grupo do Mahmoud Reda, que foi quem reinventou, reescreveu o folclore egípcio, mesmo assim, ainda não eram todos, eles foram os melhores bailarinos que o Egito já teve, mas às vezes você olhava assim, tinha um que estava 1 centímetro assim, sabe, desigual, mas nada perceptível, a não ser para uma pessoa que tem hiperfoco como eu. Mas depois de Mahmoud Reda, dali para frente, meu amor, todo, é só ladeira abaixo. Ontem uma coisa que me chamou muita atenção foi eles rodando com as capas vinho, e era uma capa para cima, outra para baixo, aquilo era para ser simplesmente milimetricamente iguaizinhos. Eles não conseguem. Mas tudo bem, porque só quem é perfeito é Deus. Então ontem o que eu vi foi somente uma união de amor e todo mundo vibrando na mesma vibração. Eu achei super inclusivo eles chamarem vários países. Claro que eles fizeram um acordo, por exemplo, as torres que tem espalhadas aí pelo mundo, pela Europa, que foram roubadas do Egito lá na época de Napoleão, eles mandaram acender. Então todo mundo acenderam essas luzes ao mesmo tempo. A lua de ontem, que era aquela lua crescente, poderosa, que era a lua mais iluminada aí do ano, foi isso que eu vi na internet. Pelo que eu vi até agora, alguns egípcios falando, eles iluminaram coincidentemente, obviamente, a gente vai falar, vamos partir do princípio que foi coincidência, assim como estão falando, mas saíram raios da ponta da pirâmide para o céu, para o teto e da torre de dentro do museu, no mesmo horário em que a lua chegou no ápice da luminosidade dela. Então várias coisas desse tipo tiveram de coincidências dentro da abertura. Sem contar que aqueles cantos, a melodia foi assim impactante. E agora o Egito está fazendo um tipo de um abaixo-assinado dentro da internet para que todos os egípcios assinem para que os seus artefatos que estão espalhados pelo mundo voltem ao Egito. Porque, por exemplo, o busto de Nefertiti, se eu não me engano, está na Alemanha. E não tem um museu mais seguro do que o Museu do Egito. Então, esse museu também foi feito, ajudado pelos japoneses, justamente para que o Egito tenha condições de guardar esses artefatos, que são, como eu falei lá no começo do vídeo, os artefatos egípcios, eles pertencem ao mundo, não somente ao Egito, mas claro que como é do Egito, tem que ficar dentro das terras egípcias. E antigamente, a desculpa que era dada pelos museus grandes do mundo é que o Egito não tinha controle, o Egito não tinha segurança, que o Egito não tinha condições de armazenar essas coisas se elas estragarem. E agora esse museu, ele tem tudo. Ele tem a temperatura ideal para uma múmia, nenhum lugar do mundo tem nada mais adequado do que o Museu Egípcio agora que foi inaugurado. Então agora o que o Egito fala? Acabou a desculpa, devolva para nós o que nos pertence. E aí, o que você acha? Você acha que as coisas, os artefatos têm que ficar pela Europa ou voltar para o Egito? Me diga aqui nos comentários que eu quero saber. Tava eu agora assistindo mais uma das partes que eu falei pra vocês que eu não assisti tudo, né? Porque eu não consegui. E aí, gente do céu, eu vi agora uma coisa maravilhosa. Simplesmente eles pegaram uma parte da representação do Egito atual. Foi assim que eu entendi, né? Porque tudo é muito lúdico, então você também tem que entender do seu jeito. E eu sou uma pessoa muito criativa, então eu gosto de entender as coisas, interpretar a arte da minha forma. Tem lá, durante as coisas que eles fizeram, tem a parte que eles mostram as pessoas do Nilo, da beira do Nilo. Então eles botam
o passado, né, com inteligência artificial, de como era o pessoal do Nilo, que vivia ali perto do Nilo, tanto os sacerdotes como os reis, os faraós, né, no caso, e os camponeses. Aí mostra os caras pescando, tirando o peixe do Nilo, aí ali tem uma citação, eles citam, né, como que era, que o Nilo ele abastece o Egito desde aquela época, desde o começo do mundo e blá blá blá. E aí eles chegam, vai os rituais, vai aquela coisa lúdica, as danças e tudo, cantos, ópera, e aí chega no momento que eu vou falar agora que eu achei icônico mais do que tudo. Eles chegam na fé atual do atual Egito. Claro que representado de uma forma antiga. Eles botam no mesmo palco os coptas e os sufis, que são as tradições mais antigas dentro das religiões egípcias. Porque os coptas, eles são os primeiros cristãos registrados no mundo. Não sei se vocês sabem disso, mas os primeiros cristãos que têm registro, eles foram nascidos no Egito, são os coptas. E eles, os coptas, até os dias de hoje, eles rezam em copta, eles escrevem em copta, enfim, é uma tradição bem preservada. E aí, se vocês quiserem, também posso fazer um vídeo pesquisando melhor sobre os coptas. Eu amo essas coisas. Bom, e aí eles botaram o canto, né? O canto de louvor. É louvor que fala. Louvor copta. E lamentação islâmica do Sufi, porque tem os zikrs, né, as adorações, que tudo na verdade é adoração a Deus. E aí eles colocaram, e me impressionou muito porque eles botaram os dois, começa o muçulmano cantando e depois vem o copta e canta. E enquanto isso está acontecendo, os sufis estão dançando no palco, porque essa dança é uma dança religiosa, de meditação, é uma forma de você entrar em transe para poder se comunicar com Deus. Então essa é a dança sufi, eles falam dança sufi, mas ou derviche, né? Que são os derviches que tem aqui no Egito, inclusive danças, apresentações disso, mas na verdade isso daí é uma forma de meditação que você chega até o seu êxtase, né, com o seu Criador. Então é uma forma de você estar perto do seu Criador. E aí depois, né, também, não na mesma ordem, mas uma outra coisa que me impressionou muito é a forma como eles lidam com as pessoas do passado de uma forma geral. Eu achei tão incrível, porque assim, durante as apresentações, tanto a Cleópatra, como a Nefertiti, como o Ramsés, os grandes reis, né, e rainhas, foram representados por atores e atrizes da atualidade. Só que aí chegou um momento, teve lá, eu não entendi, porque eu não sei o que a música estava falando, depois eu vou pesquisar melhor, eu faço uma live e explico para vocês, caso tenha algo diferente do que eu estou falando. Tá acontecendo ali, aí chega como se fosse um momento de uma deusa, de uma coisa etérea, assim, uma coisa que não é carnal. E aí quem que aparece? A Sherihan. Quem é Sherihan Sossou? Sherihan, gente, que ela tá viva, graças a Deus, ela é uma grande artista egípcia. Ela fez sucesso do final dos anos 70 até o final dos anos 90. Mais ou menos. E ela é aquele artista completo, sabe? Ela canta, ela dança, tudo isso muito bem, no mesmo grau de maestria. Ela canta, ela dança, ela interpreta. E ela era linda, ela continua maravilhosa, linda. E ela nunca foi o padrãozão que os egípcios gostavam. Hoje em dia está muito variado o padrão, né? Mas na época dela, o padrão que os egípcios gostavam, para você virar uma estrela, principalmente uma atriz, era ser alta, peituda, bunduda, cintura fina, que não é muito longe do que eles gostam nos dias de hoje, né? E cabelo mais claro, tanto é que a maioria das grandes atrizes da época dela, todas elas eram aquelas meninas branquinhas do cabelo mais claro, que é o que é diferente para eles, porque aqui a maioria das mulheres, elas têm mais ou menos o padrão como o meu, elas têm a pele bege, ou morena, ou dourada, né? Então a mulher que é branca, do olho azul, do cabelo claro, para eles é diferente. Claro que hoje em dia existem ressalvas, porque hoje em dia eles nem, assim, é minha percepção, eu acho que eles não têm mais tanto esse apego com mulher branca do olho azul, sabe? Eu acho que é mais uma questão do corpo mesmo, mas enfim. E ela era muito famosa, até que ela se apaixona
e ela tem um caso com o filho do ex-presidente. E, gente, foi um caso de amor porque ele se apaixona por ela também. E aí tem toda uma trama aqui, uma tragédia, um drama que acontece e a carreira dela é interrompida, porque ela fica deformada. Com o que fazem com ela, o rosto dela quebram o maxilar, gente. É um monte de. Ela sofre um acidente de carro, tá? Horrível o acidente de carro. E ela, durante os anos, desde lá do começo, acho que final dos anos 90 até o começo, acho que início dos anos 2000, ela fica 10, 15 anos fazendo cirurgia. Faz cirurgia, se recupera, faz cirurgia e passa, porque, gente, cirurgia no rosto é uma coisa que eu entendo, né? Não é que você faz uma cirurgia e daqui 3 meses você tá bem. Não. Você faz quando é de reparação, tá, gente? Não tô falando de cirurgia plástica pra ficar mais bonita, não. Tô falando de coisa pra corrigir o que foi quebrado. E ela foi um acidente de carro, se é que você me entende. Foi de carro mesmo, tá? Mas, entendeu? E aí, ela fez várias cirurgias, centenas, segundo as pessoas. Algumas fontes dizem que foram dezenas, algumas fontes dizem que foram centenas. Só que, graças a Deus, o rosto dela hoje está reconstituído. Porém, você percebe que tem uma cavidade, né, do lado do rosto que vem do osso, porque ela teve a estrutura óssea comprometida. E claro, acabou a carreira dela. Só que quando aconteceu a revolução, o antigo presidente foi deposto, as coisas ela foi para as ruas para pedir pela democracia, e o atual presidente, ele gosta, eu acredito que eles gostem muito dela, porque tudo que acontece assim de eventos muito grandiosos, ela é convidada. Essa é a segunda vez. A primeira vez ela fez um baita de uma propaganda que era não lembro era alguma coisa, alguma empresa ligada ao governo. E ela veio, porque eles estavam representando o novo e o velho. E aí ela fez o novo e o velho, aparecia, nossa, eu chorei, gente, eu sou aquela pessoa que, eu com coisa de arte, eu choro mesmo, eu sou emocionada. Aparecia ela nos anos, quando ela era jovenzinha, dançando, tudo com inteligência artificial, e ela agora, e com a mesma potência, a mesma qualidade, e aí eles falam que o novo e o velho se unem nesse negócio que ela estava fazendo a propaganda, que eu não me lembro o que é agora. E aí agora, voltando aqui para nossa abertura do grande museu do Cairo, que é chamado de GEM, que é Grande Egyptian Museum, em inglês, e aí ela aparece, ela sai, a música tocando, aquela música faraônica, assim, e aí ela surge com uma roupa dourada, etérea, gente, parecendo um anjo. Eu só não vou botar aqui, porque senão eu tenho medo de levar um copyright do YouTube, porque eu já botei vários trechinhos de vídeo, e uma vez eu fiz um vídeo desse aqui, logo no começo do canal, que eu botei uma descoberta deles, eles derrubaram o meu vídeo. Então, eu vou deixar para vocês o link. E vocês vão lembrar de mim quando vocês verem mais pro final uma mulher saindo de dentro do palco, porque o palco, ela sai de dentro. E aí ela faz umas coisas assim com as mãos, sabe? Tipo fazendo a egípcia, e as bailarinas em volta dela. E ela tem uma presença tão incrível que ela só faz assim, ó. E aí você já vê que ela é uma coisa. Ai, gente, depois se vocês quiserem eu faço uma live, aí eu mostro assim pra vocês, eu vou procurar mais coisas dela. E me fala se vocês querem um vídeo contando a história dela, porque a história dela é muito, muito incrível. Aliás, daria uma baita de uma novela. E aqui eles nunca vão fazer nem novela, nem documentário sobre ela, por quê, né? Vocês sabem o porquê. E aí a gente, como fala em código, dá pra eu fazer direitinho pra vocês gente pirar, chorar, rir e se deliciar com a história da Sherihan. E aí ela foi edificada, isso me dá um orgulho. Eu me emociono demais, eu sou muito emocionada com coisa de arte. E eu fico feliz quando eu vejo um artista do porte dela sendo homenageado e estando no pódio que merece, não é mesmo? Bom, meus amores, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Essa luz não